contar que o Banco Central faça parte dele e comece a restabelecer o equilíbrio da política econômica com vistas a um crescimento sustentável. Isso é um recado para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de que, olha, o senhor está tomando as medidas aí, chegou a hora dele agora baixar os juros. O senhor acha que ele vai ser sensível a esse seu recado e vai baixar os juros? Thales, não é um recado que eu estou dando, porque isso consta da ata do Copom. Se você reler a última ata do Copom, o que eles dizem? Olha, ao contrário do que a oposição ao governo está dizendo, veja que é uma pessoa indicada pelo Bolsonaro. É isso que eu queria perguntar. Para a presidência do Banco Central. Só complementando, ministro, teve recentemente essa polêmica com o Roberto Campos Neto. Há alguma desconfiança pelo fato dele ser bolsonarista? Deixa ele completar a resposta. Chego lá também. Veja só, o presidente do Banco Central, a diretoria do Banco Central, o que ela disse? Ela foi nomeada pelo governo anterior. O que ela está dizendo? Ao contrário do que os bolsonaristas estão dizendo, esta medida vai ao encontro do desejo do Banco Central baixar juros. Isso está na ata. Isso foi objeto de pergunta na entrevista concedida ao programa Roda Viva da TV Cultura. Perguntaram mais de uma vez para o presidente do Banco Central. Essa medida piora ou melhora as condições de combate à inflação e possível redução da taxa de juros? Ele falou, melhora. O que eu fiz ontem não foi pressionar nem nada, foi lembrar o que está escrito na ata. Ou seja, nós estamos, conforme eu anunciei desde a minha primeira entrevista, ainda em dezembro, dada para o jornal O Globo, eu falei, nós temos que harmonizar a política fiscal e a monetária, porque não existe uma coisa e outra, existe política econômica. Então vai baixar os juros agora? Não, veja bem, se a autoridade mas o senhor acha que vai baixar? Não, o que está na ata do Banco Central, eu não sou autoridade monetária, sou autoridade fiscal. O que está na ata do Banco Central é que esta medida tomada ontem pelo presidente Lula com muita sabedoria, por quê? Porque resgatou a arrecadação e distribuiu o ônus da medida pelas petroleiras exportadoras, pela Petrobras, que tinha espaço no PPI, né, para baixar o preço da gasolina, e o espaço na bomba. Distribuiu o ônus. O que na ata consta é esta medida contribui para a política desejável de redução do juro. Se vai reduzir ou não, quando vai reduzir, é papel da autoridade monetária no próximo Copom dizer se vai reduzir, se vai manter e por quê. E aí sai um novo comunicado explicando a medida. Mas nós estamos lembrando que esta medida ela não é inflacionária, segundo o próprio Banco Central. Ela é uma medida que no médio e longo prazo, que é o horizonte relevante para a autoridade monetária, ela é uma medida que concorre para a redução das taxas de juros, que é o nosso principal problema econômico hoje. Nós estamos com problema no crédito, nós estamos com problema na atividade econômica, nós temos que dar um horizonte de planejamento para os investidores de médio e longo prazo, porque a 13,75 vai ficar muito difícil. Imagina o seguinte, Thales, imagina que quando o juro estava a 2%, eu não estou falando da década passada, estou falando 2 anos atrás. 2 anos atrás, o juro estava a 2%. Aí um empresário tomou no banco lá para fazer um investimento a 6, a 7, esperando uma taxa de retorno do investimento de 10, de 11, de 12. Ele fala, estou coberto. 2 anos depois ele vai rolar essa dívida, está em 18, está em 13,75 mais 3, 4. Como é que ele estava? Ele que previa uma taxa de retorno de 12, vamos dizer, consegue pagar 18? Não consegue. Então todo mundo sabe que esse é um problema e que nós, da Fazenda, temos que concorrer para criar um ambiente necessário para que a autoridade monetária tenha pergunta da o conforto. Mas veja bem, o que eu estou dizendo é o seguinte, na ata do Copom, ficou claro que, ao contrário, se você ler as avessas a ata do Copom, o que eles estão dizendo? Que a medida tomada pelo Bolsonaro foi populista e estragou o orçamento público. E foi aquilo que obrigou o Banco Central. O Banco Central não chegou à taxa de juros que chegou no atual governo. A taxa de juros de 13,75 foi atingida no governo Bolsonaro
por causa da inconsequência, da irresponsabilidade da dupla que os bolsonaristas fazem propaganda. O Brasil ganhou com isso o quê? Ele perdeu a eleição, o Brasil está com rombo orçamentário e com a maior taxa de juros do mundo. Essa é a herança do Bolsonaro. Agora, se a gente não cuidar dessa herança, essa crise vai se aprofundar. Se a gente cuidar, a gente passa um momento mais difícil e ali, logo depois, a gente volta a crescer. E nós precisamos crescer, nós estamos há 10 anos sem crescer. A taxa média de crescimento dos últimos 10 anos está rodando o quê? A 1% a economia brasileira? Ministro, aí